últimos 9 meses, a Igreja avançou em relação ao seu maior desafio atual: estancar a queda no número de católicos praticantes, pelo menos na Europa. Uma pesquisa do Centro de Estudos de Novas Religiões mostra que metade dos 250 padres entrevistados relatou aumento de público nas igrejas italianas desde a eleição do cardeal argentino. O fenômeno foi batizado por especialistas de efeito Francisco. No Reino Unido, onde a pesquisa visitou 22 catedrais, o percentual é ainda maior. 65% disseram que houve aumento de frequentadores. Com o impulso dado pelo Papa Francisco, a nossa igreja hoje está realmente tomando uma postura muito diferente. Não de uma igreja acomodada, não de uma igreja que exerce uma pastoral de manutenção, de conservação, mas uma igreja cada vez mais animada por um espírito missionário. O efeito Francisco também chegou às redes sociais. Quando assumiu, a conta do Papa em um microblog tinha 2 milhões de seguidores. No fim de outubro, atingiu a marca de 10 milhões de seguidores, um salto de 400% em 7 meses. O Santo Padre está muito preocupado em que o rosto da Igreja em relação a um país, em relação à cultura, se torne cada vez mais visível. Essa diversidade enriqueceria e enriquece muito a Igreja. O evangelizador deve ser alegre, não deve ser um homem de cabeça baixa, cabisbaixo, carrancudo, entende? Triste. Não, porque ele experimenta o amor de Deus e está levando uma boa notícia aos outros. Se de um lado Francisco teve sucesso na estratégia de atrair mais fiéis para a igreja, por outro já começa a enfrentar reações de setores mais conservadores, incomodados com as mudanças. O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, arcebispo Ludwig Miller, afirmou em artigo no jornal Observatório Romano que não se pode mudar a doutrina católica para readmitir os descasados nos sacramentos. Uma referência indireta à posição do Papa de refletir sobre o tema. O cardeal Marx, arcebispo de Munique, reagiu e afirmou que o Monsenhor Miller não poderia impedir a discussão sobre a comunhão aos divorciados. Quando Francisco falou da coisa dos divorciados, ele falou uma coisa normal, disse, se uma pessoa está divorciada, casou de novo, está tranquila, é cristã, quer receber os sacramentos, quer estar na comunidade cristiana, temos que estudar esse problema. ¿Por qué vamos por un principio? Y ahí él debe entender que quiere que eso se estudie y que puede ser resolvido. Ahí enseguida, como acción de la fe, de un aviso para no se puede tocar la doctrina. La doctrina es la iglesia. Quien es divorciado no puede más entrar a los sacramentos. Aí são os contrastes das duas igrejas. A lei não deixa os divorciados. E o Papa fala, mas isso é a lei. Ma poi la vita è differente. Direi che il Papa vuole una Chiesa dalle porte aperte, vuole una Chiesa pastorale, vuole una Chiesa in missione. Questi sono per lui gli elementi fondamentali del ritratto della Chiesa di oggi. E qualcuno è preoccupato perché questa attenzione alla missionarietà rischia di far perdere qualcosa. Certamente ele vai fazer todo o esforço para ir levando isso ao bom termo, à execução, à realização. Sem precipitação, entende? Sem agitação, evidentemente, mas muito próprio de um jesuíta, né? Que tem como uma das suas características o discernimento. Fora da igreja também há críticas como a dos integrantes do Tea Party, grupo americano de extrema direita do Partido Republicano, que chamou Francisco de marxista. O próprio Papa, em entrevista ao jornal italiano La Stampa, afirmou não se sentir ofendido em ser chamado de marxista e defendeu a doutrina social da Igreja. Não é agora, com o Papa Francisco, que essas reações estão presentes, elas já vêm. Eu, pessoalmente, penso assim, que é uma espécie de insegurança. Se busca uma segurança em determinadas ideias
em determinadas afirmações, em determinadas normas, talvez até diria uma segurança numa moral. O Santo Padre está insistindo que a segurança está no Evangelho. A segurança não está numa doutrina. O maior estrago vai ser a Igreja que considerava a Igreja como um poder. É que estava nos privilégios. Que esas iglesias están nos privilegios. Entonces toda esa Iglesia do Vaticano, toda esa curia romana, todas esas cosas que están dentro esas mafias do Banco Vaticano, non pode ser frío. É que é difícil explicar para o grande público como debían ser os escándalos cando chegou Francisco no Vaticano e as intrigas que un Papa despois de 1000 anos por primeira vez renunciou a ser Papa. É un Papa como Ratzinger, que é um grande teólogo, um grande intelectual, não aguentou. No primeiro documento escrito exclusivamente pelo novo Papa, Francisco apresentou o plano da maior reforma feita no Vaticano em pelo menos meio século, ao propor a descentralização da Igreja. Uno dei problemi fondamentali che il Papa ha incontrato nella sua vita da gesuita, come dice nell'intervista, è il fatto che lui si consultava molto poco, non si fidava, diciamo, no, di gruppi consultivi, prendeva decisioni brusche, autonome, molto personali, una figura di Papa Francesco che noi non conosciamo evidentemente, molto diversa da quella che noi conosciamo. Quindi il Papa ha imparato per esperienza personale l'importanza della consultazione, della discussione con gli altri, del dialogo. Na exortação apostólica intitulada A Alegria do Evangelho, Francisco diz preferir uma igreja ferida e suja porque esteve nas ruas, a uma igreja doente por estar confinada e agarrada à sua própria segurança. Ele condena o que define como a globalização da indiferença e reafirmou a opção preferencial pelos pobres. Ao destinar uma parte importante de seu texto à situação mundial, ele criticou o modelo econômico atual. Ele está abordando aqui uma questão que certamente é a questão econômica, porque hoje nem mesmo os Estados têm poder sobre a economia mundial. Ele está abordando essa questão e tem a ver com a nossa humanidade, tem a ver com pessoas. O dinheiro está dizendo mais, a economia está dizendo mais, tem mais valor que as pessoas. Isso é uma questão grave. Em dezembro, Francisco foi eleito a personalidade do ano pela revista norte-americana Time. A editora ressaltou que o Papa se tornou a voz da consciência e que poucas vezes um novo ator no cenário mundial captou tanto a atenção de maneira tão rápida como fez Francisco. Il Papa è perfetto in questo senso, è strano perché è una persona che ha 76 anni, quindi apparentemente fuori dalle dinamiche della comunicazione ordinaria, però siccome è un uomo di pastorale che è sempre vissuto in mezzo alla gente, sa come si comunica, non come strategia. Il Papa non è uno stratega e non ha nessuno stratega della comunicazione, ma è un essere umano, una persona umana che sa come condividere la sua vita con gli altri. Per lui comunicare significa condividere, creare relazione, non trasmettere un messaggio dall'alto al basso. Tem uma expressão muito bonita dos antigos que diziam: somos todos filhos no filho, como filho. Acho que o primeiro é saber acolher, saber amar. O grande desafio de Francisco será o de abrir caminhos e quebrar resistências em todos os níveis da Igreja Católica para implementar as suas mudanças. Para um observador distante, os passos de Francisco podem ser lentos, mas para os padrões da Santa Sé, a velocidade dessas transformações em tão pouco tempo já é algo sem precedentes nas últimas décadas. Mesmo assim, dentro dos muros do Vaticano, já há consenso de que muitas dessas mudanças sugeridas só devem ser adotadas nos próximos pontificados. Afinal, esse é o tempo da Igreja.